Cel născut în Silivria și ocrotitorul Ghinei, pe cel ce s-a arătat în vremurile din urmă. Nesta quarta aula de nosso curso de Teologia Paulina, trabalharemos a verdade do Evangelho como compreendendo dois apostolados. Em nossos dias, há uma perspectiva que ensina o Evangelho como a grande alternativa para a união dos cristãos. Essa perspectiva foi estabelecida pelo Concílio Vaticano II sob as influências do protestantismo, de um protestantismo liberal mais lúcido, representado principalmente por Karl Barth. O Barthianismo, como é chamado, a teologia de Karl Barth, terminou influenciando diretamente o Concílio Vaticano II, e o Evangelho ali aparece como a grande proposta de unidade entre os cristãos. No entanto, para remediar as heresias, São Paulo descobriu uma nova revelação. A primeira revelação do Evangelho bem poderia unir os cristãos como estava unindo até então, mas quando as heresias se abateram sobre a igreja, foi necessário uma segunda revelação. Ao apóstolo Paulo foi revelado pelo Espírito Santo a verdade do Evangelho. Portanto, se o Evangelho bem pode manter a igreja unida, é a verdade do Evangelho que separa nitidamente os falsos irmãos, diria o apóstolo Paulo, dos verdadeiros. A infidelidade da fidelidade, a injustiça da justiça, a heresia do andar reto diante de Deus. É por isso que São Paulo, ao falar ainda sobre o apostolado, ao comparar o apostolado de São Pedro ao seu apostolado, ele disse que com muita força mostrou que o Pedro que reconhecera a experiência de Deus na vida dele, quando chegou em Antioquia em certa ocasião, ao sentar-se com os judeus, comia com eles, mas quando outros judeus, ao sentar-se com os gentios, com os não-judeus, comia com eles, mas quando os judeus se aproximavam dele, ele já deixava os gentios e não queria comer com os gentios. A expressão bem pode se referir à Santa Eucaristia. É como se São Pedro celebrasse a Santa Eucaristia com os gentios, mas quando os judeus se aproximavam, ele não mais queria celebrar a Eucaristia entre os gentios. E Paulo mostra como São Pedro, que reconhecer a experiência de Deus em sua vida, agora estava desconhecendo tal experiência, tamanha experiência, tão rico apostolado. E São Paulo mostra que São Pedro não poderia ter essa atitude dúbia. Pelo contrário, São Paulo, de alguma forma, mostra a São Pedro que os dois apostolados tinham sentido e razão de ser. O apostolado aos gentios, que lhe fora confiado, e o apostolado aos judeus, que fora confiado ao apóstolo Pedro. Esses dois apostolados eram complementares, e exatamente por isso que mais tarde, escrevendo a carta aos Romanos, depois de ter maturado todas essas ideias, São Paulo nos diz que o Evangelho é a virtude de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois também de todos os não-judeus. O Evangelho, portanto, é aquele que comporta os dois apostolados, o apostolado de São Pedro, o apostolado de São Paulo. É por isso que a Igreja Ortodoxa celebra o dia de São Pedro como o dia de São Pedro e São Paulo, como que para indicar que os dois apostolados estão neles compreendidos. Mas é precisamente a verdade do Evangelho que esclarece
todos na igreja. Foi precisamente a segunda revelação concedida pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo que fez com que a igreja percebesse que o Espírito Santo, e não São Pedro ou São Paulo, era o grande mestre da igreja e aquele que poderia fazer com que a igreja conhecesse apostolados independentes, mas que ao mesmo tempo se complementavam. E fazer com que, e o Espírito Santo fez com que a verdade do Evangelho separasse destes apostolados, dos apostolados vinculados ao Evangelho, todos aqueles que não estavam conforme o Evangelho. Contra esses é que a verdade do Evangelho se insurgiria. Contra estes é que a verdade do Evangelho se levantaria. E a verdade do Evangelho, assim, é que preservaria intacta pelos séculos dos séculos o próprio Evangelho.